Quanto sente a presença de Jesus aqui nesta casa? Feche seus olhos mais uma vez, a glória do Senhor está aqui neste ambiente. Espírito Santo, nós te honramos nesta casa. Espírito Santo, nós te entronizamos, ó Deus, neste lugar. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que mais uma vez o Senhor nos use com poder, com unção, com graça. Jesus, que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor começou nessa noite, mas que em nome de Jesus, através da Tua palavra, Deus, nós venhamos sair daqui totalmente impactados. Que nessa noite, Jesus, haja metanoia sobre cada um dos Teus filhos que aqui estão. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Teu Espírito, que é aquele que está aqui neste lugar, ó Deus, venha nos encher, ao ponto de nós entendermos, ó Deus, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Espírito Santo, eu oro para aqueles que estão dormindo espiritualmente. Acorde do sono, na autoridade do nome de Jesus. E que a partir de hoje, Deus, eles vivam tudo aquilo que o Senhor tem reservado para eles. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade no nosso meio. Oh, shekaralabaxerie dere karalabas. Chere kataxerie dere balabaxerie dere karalabaxerie dere balabaxode katalabas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Pai, nós abençoamos as nossas crianças. Declaramos em nome de Jesus, ó Pai, que essa geração será uma geração sobrenatural. Nós abençoamos, ó Pai, os nossos filhos. E declaramos, ó Deus, enquanto eles estiverem ali, ó Deus, na igreja das crianças, eles sejam batizados com Teu Espírito Santo. Eu oro para que a visão deles aumente, abra. Que em nome de Jesus, ó Deus, eles vivam o que diz a Tua palavra, que nos últimos dias os nossos filhos profetizariam. E nós declaramos isso sobre eles, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. As crianças estão liberadas, podem ir lá para a salinha de vocês. E você mais uma vez pode aplaudir ao Senhor aí, cara, por essa noite. Aplaudir ao Senhor por essas crianças, que eu sei que estarão em lugares que a gente jamais irá alcançar. Amém? Estende suas mãos para cá, me abençoa. Amém? Libera a palavra dos céus sobre a minha vida. Pede para que Deus possa nos usar hoje com unção, com poder. Amém? Fala, declara palavras do céu sobre a minha vida em nome de Jesus. Jesus, eu te agradeço. Obrigado, Jesus. Eu recebo a oração da Tua igreja. Eu recebo a oração do Teu povo, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Sim, Deus. Sim, Jesus. Amém. Amém. Amém, gente? Vocês estão felizes aí, em nome de Jesus? Então já abra a Bíblia aí em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. O Espírito Santo está aqui neste lugar, cara. Eu sinto a presença dele muito poderosa aqui, muito forte. Atos capítulo 2, versículo 16. Quem trouxe a Bíblia aí? Levanta a Bíblia aí, deixa eu ver. Oh! Glória a Deus, a galera está entendendo. Traga a Bíblia para a igreja, gente. Traga a Bíblia de papel. Amém? Atos capítulo 2, versículo 16 diz assim, ó: muito diferente disto que está ocorrendo, foi predito pelo profeta Joel. Deixa o 16 aí, rapidinho. Olha só. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Versículo 17. Nos últimos dias, diga, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, diga todos os povos.
Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Quem é jovem, levanta a mão em nome de Jesus. Quero profetizar sobre a tua vida, cara. Você vai ter visão dos céus em nome de Jesus. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Amém? Eu vou repetir esse versículo 17, que ele é poderoso demais. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Algumas versões dizem sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Até aqui. Gente, olha só. Atos capítulo 2, versículo 16 e 17. É um momento onde aqueles discípulos, em torno de 120 discípulos estavam reunidos. Jesus tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado, Jesus tinha ficado 40 dias com esses discípulos. E Jesus falou para eles assim: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que esses discípulos, eles decidiram obedecer ao Senhor. E eles ficaram ali na casa da mãe de João Marcos. E eles ficaram ali durante 10 dias, reunidos, e a Bíblia diz que eles, unanimemente, eles perseveraram em oração. Eles acreditaram na promessa que Jesus tinha dado para eles. Quem tem promessa aí, levanta a mão em nome de Jesus. Talvez, cara, você desistiu da promessa. Talvez você nem lembra mais daquilo que Jesus prometeu para você, mas eu quero profetizar sobre a tua vida que nesses dias Jesus vai colocar novamente dentro do teu coração uma chama. Jesus vai trazer para dentro de você palavras que Ele já falou para você há muitos anos atrás e que talvez você desistiu, talvez você esqueceu, mas a Bíblia diz: eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz esperança, e nesses dias você vai ter uma experiência com Ele. E você vai entender que as promessas dele se cumprem. E esses discípulos, eles entendiam isso, e eles viveram durante 10 dias juntos, e buscaram juntos em oração. Por quê? Porque eles falaram assim: nós temos que ficar juntos, porque se Jesus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, gente? A Bíblia diz que Ele não mente. A Bíblia diz que o que Ele promete, Ele cumpre. E muitas vezes a gente desiste, cara, dos sonhos. Muitas vezes a gente desiste das promessas de Deus. Mas eu vim aqui e eu sinto a presença do Espírito Santo para dizer para você que talvez você desistiu de sonhos, talvez você desistiu das promessas do Senhor, mas hoje o Senhor vai trazer novamente para dentro de você isso. Eu sinto a graça de Jesus aqui, cara. E a Bíblia diz que Pedro se levanta. Depois que o Espírito Santo veio sobre aquela casa, e a Bíblia diz que ele veio como um vento impetuoso e encheu toda aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu quero declarar que todos nós seremos cheios do Espírito Santo. E aquela casa foi tomada pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que o mover do Senhor sobre aquela casa foi tão extraordinário, que pessoas começaram a sair de suas casas e foram até aquela geografia. E a Bíblia diz em alguns versículos anteriores que eles falavam assim: essa galera aí, elas estão bêbadas. E aí Pedro se levanta. E aí Pedro diz no versículo 16, ele fala assim: não, muito diferente disso. O que está ocorrendo aqui foi predito pelo profeta Joel. E aí Pedro se levanta e diante daquela multidão ele fala assim: olha, o profeta Joel já tinha declarado que nos últimos dias o Senhor iria derramar do Espírito dele. E o que está acontecendo aqui é um derramar do Espírito Santo. E deixa eu te falar, querido, já se passaram mais de 2000 anos desde esse dia aqui, que é o dia de Pentecostes. Desde os dias que homens comuns como eu e você decidiram crer na promessa de Jesus, e eles começaram a viver coisas extraordinárias da parte de Deus. E aqueles discípulos, eles falaram assim: não, nós não estamos bêbados, nós estamos embriagados sim, mas nós estamos embriagados da presença do Espírito Santo. E como não lembrar da primeira experiência que eu tive com Jesus, cara? Que Jesus falou assim: Bruno, não vos embriagueis com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo.
Meu Deus do céu, não tem como ler, sabe, Atos dos Apóstolos e não voltar para a minha história e ver o que Deus fez na minha vida, o quanto que Deus foi bom comigo, o quanto que Deus foi bom com esses discípulos e o quanto que Deus é bom na tua vida. Você está aqui em nome de Jesus? Amém? E o que eu estou falando para você, cara, é que a mesma promessa que Joel falou há mais de 2000 anos atrás, esses discípulos decidiram viver. E eles viveram coisas extraordinárias. E essa mesma promessa, ela continua. Agora eu quero perguntar, quem serão aqueles que irão viver essa promessa em nome de Jesus? Quem serão esses discípulos na nossa contemporaneidade que pode falar assim: Senhor, o Senhor disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito, e eu quero ser cheio. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Os últimos dias, ele é inaugurado a partir do momento que Jesus subiu aos céus. A partir daquele momento, daquela experiência que os discípulos tiveram, que eles estavam reunidos e Jesus falando para eles: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos. E a Bíblia diz que eles, os 12, viram Jesus subindo até os céus, desaparecendo entre as nuvens. Meu Deus do céu, imagine essa experiência, cara. Imagine o que eles viveram naquele monte. Só que de repente aparece um anjo e fala assim: ei, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu aos céus é o mesmo Jesus que virá. Meu Deus do céu. E eu lembro que no nosso estudo, nós estamos todos os dias, cara, de segunda a sexta, às 13 horas, estudando a Bíblia, está sendo maravilhoso. E no nosso estudo, Deus trouxe algo para o nosso coração. E eu falei uma frase lá, e eu quero repetir isso aqui para a igreja. Deixa eu te falar, a tua experiência com o céu não é para ficar para você, ela precisa ser manifesta na terra. É por isso que o anjo fala assim: o que vocês estão olhando para o céu? Bora! Esse mesmo Jesus que foi, daqui a pouco ele vai voltar. Então começa a viver o propósito, começa a viver aquilo que Deus tem para a vida de vocês. E aí aqueles discípulos decidiram ir para a casa de João Marcos. E aqui em Atos capítulo 2 há um derramar do Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito Santo. Só que a gente falar sobre Pedro, a gente falar sobre João, a gente falar sobre os 12 discípulos, falar sobre Filipe, falar sobre Tomé, a gente falar sobre os 12 é fácil, porque foram 12 pessoas escolhidas, amém? 12 pessoas que Deus levantou de uma forma sobrenatural, ao ponto desses apóstolos, eles estarem lá em Apocalipse. Quando você vai estudar em Apocalipse, você vai ver a cidade santa, você vai ver, sabe, destaque para esses homens de Deus que decidiram ser fiéis ao Senhor. Mas hoje eu quero falar para você de um personagem que muitas vezes a gente nem conhece, muitas vezes a gente nem ouviu falar, a gente nem sabe se ele foi relevante. E sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração? Porque da mesma forma que Deus usou esse homem comum, como eu e você, Deus, ele pode te usar também. Você está aqui em nome de Jesus? A promessa de Joel, ela continua até hoje. Você está aqui? Nós estamos nos últimos dias, você acredita nisso? E esses últimos dias, caras, Deus está querendo derramar do Espírito Santo de uma forma sobrenatural. Eu quero profetizar que aqui na Real Amor nós vamos ver sinais, prodígios, maravilhas, milagres acontecendo. Sabe, quando o nosso time de adoração estiver aqui, pessoas vão entrar enfermas e vão sair daqui totalmente curadas por conta da glória de Deus nesse lugar. Só que o interessante é que a Bíblia diz que os sinais, os prodígios e as maravilhas, em Atos capítulo 2, a Bíblia vai falar o seguinte: esses sinais, esses prodígios, esses milagres, eles eram realizados pelos apóstolos. Isso que é o extraordinário, Júlio. A Bíblia não fala, esses sinais, esses prodígios, esses milagres eram realizados por Deus. Claro que era pelo Senhor, sim ou não?
Mas a Bíblia está falando que era realizado pelos apóstolos. E aí sabe o que eu aprendo? Que da mesma forma que Deus usou esses caras há mais de 2000 anos atrás, Deus quer nos usar. Sabe, Deus quer colocar uma fé dentro do teu coração, ao ponto de se tiver alguém enfermo na tua família, você falar assim, deixa eu orar por você. E a Bíblia diz que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Quem tem fé aqui para poder receber isso em nome de Jesus? Sabe? E aí, Atos, coloca para mim por favor, Atos capítulo 6, versículo 5. Gente, vocês estão vendo que eu estou empolgado, né? Tomei um Red Bull ali atrás, então estou quase pegando asa aqui. Atos capítulo 6, versículo 5. Aleluia. Olha só o que a Bíblia diz. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, diga Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, nome estranho, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Deixa aí esse versículo por favor. Olha só que coisa interessante, cara. A Bíblia diz que após o derramar do Espírito Santo, Pedro se levanta na primeira reunião, na primeira pregação cristocêntrica da história. Pedro se levanta e a Bíblia diz que ele começa a falar. Primeiro ele começa a falar das Escrituras, depois ele dá o seu testemunho pessoal. E a Bíblia diz que através desse testemunho, através dessa pregação, 3.000 homens se convertem. Diga uau. E ali começou a igreja. A igreja do Senhor começa em Atos capítulo 2. E a Bíblia diz que todos os dias iam sendo acrescentados os discípulos àquela comunidade de fé. A Bíblia diz mais um pouquinho mais na frente, que outra pregação de Pedro, 5.000 homens se convertem, ao ponto da fama desses discípulos se espalharem pelo mundo todo, ao ponto das pessoas, a Bíblia diz que as pessoas saíam das suas casas com pessoas com maca, pessoas aleijadas, pessoas cegas, e eles colocavam nas ruas, sabe para quê? Para que quando Pedro estivesse passando, a sombra de Pedro tocasse nessas pessoas e elas eram curadas. Meu Deus do céu. Só que a gente já ouviu falar tantas vezes de Pedro, a gente já ouviu falar tantas vezes de João, mas hoje eu quero falar sobre esse camarada chamado Filipe. Ali ó, Estevão é bem conhecido, sim ou não? Mas muitas vezes a gente não ouve sobre Filipe. Quem é Filipe no jogo do bicho, como diz André? Filipe foi um dos 7. Aqui, Atos capítulo 5, é quando os discípulos falam assim, olha, a igreja está crescendo de uma forma sobrenatural, a gente já está tendo alguns problemas. E é muito legal quando a igreja cresce, a gente vai tendo problemas, né? Há uns dias atrás a gente tinha um problema. Está nascendo menino na igreja, problema. A igreja está crescendo, né? E agora não tem lugar para os meninos, para a mamãe amamentar, não tem lugar. Só que glória a Deus, cara, Deus levanta pessoas, sabe, que entende o que é ser igreja. E hoje nós estamos inaugurando ali o nosso fraldário, para a glória de Deus. Amém, gente? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu não sei você, mas eu me alegro com isso, sabe por quê? Porque eu vejo a igreja crescendo, eu vejo a igreja tomando forma. Aquilo que o Senhor falou conosco há 4 anos atrás, a gente tem visto a promessa de Deus se cumprindo. E deixa eu te falar, é apenas o começo. Amém? É apenas o começo. Ontem a gente estava aqui, teve a nossa mentoria de casais, foi poderoso demais, cara. Quantos casais nós tínhamos aqui ontem? Foi demais, cara, o que a gente viveu ontem aqui. E aí no final, já era quase meia-noite, a gente conversando aqui. Aí o Vinícius falou assim, pastor, tô olhando aqui, a gente já pode fazer um mezanino para fazer o estúdio do louvor.
Aí eu falei, é isso aí. Sabe por quê? Porque a igreja começa a tomar uma proporção. E aqui a gente vê essa igreja crescendo. E eles falam assim, ó, não dá mais para a gente cuidar das mesas. A gente precisa levantar diáconos. Então Atos capítulo 6 é o momento onde é levantado os primeiros diáconos daquela igreja poderosa. E são escolhidos 7. E esses 7, a Bíblia fala, olha, eram homens cheios de fé e do Espírito Santo. Homens comuns, que estavam lá no meio da igreja, mas tinham um diferencial. A fé deles era diferente. Eles eram cheios do Espírito Santo. E aqui é escolhido Filipe. E aí muitas vezes, cara, a gente confunde. E eu já vi até pregadores relevantes, cara, confundindo esse Filipe aqui com o Filipe discípulo. Porque também tinha um Filipe, que era um dos 12, sim ou não? Só que esse Filipe aqui não é esse Filipe. E aí eu quero que você abra agora, abra não, só acompanha, Atos capítulo 8, versículo de 1 a 8. Olha só. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Atos capítulo 7 a gente vai ver o martírio, o primeiro mártir da igreja primitiva, que foi Estevão. Primeira pessoa que morreu por conta do evangelho. Estevão, em Atos capítulo 7, ele é apedrejado. E a Bíblia diz que ele está pregando, ele está falando do Senhor, ele está falando da ressurreição de Jesus. E aquelas pessoas ficam atônitas, ao ponto delas ficarem desesperadas. A Bíblia fala isso, eles entraram em desespero. Eles não suportaram o que Estevão estava falando, e eles começaram a colocar a mão no ouvido, de tão poderoso que era aquela ministração de Estevão. E a Bíblia diz que eles apedrejaram Estevão. E o interessante da história de Estevão, cara, é que a Bíblia diz que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu. E quando ele olha para o céu, a Bíblia diz que o céu se abre. E quando o céu se abre, ele vê Jesus em pé, olhando para ele. E aí deixa eu te falar, querido, todas as vezes que você estiver passando por uma tribulação, todas as vezes que você estiver passando por um apedrejamento, deixa eu te falar, olhe para o céu. Você está aqui? Porque quando você olha para o céu, as dores da terra, elas não são nada diante da glória que Deus quer manifestar nas nossas vidas. E é por isso que Estevão olha e vê Jesus em pé. E eu já até falei isso há um tempo atrás aqui. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus, ele está assentado, sim ou não? À direita de Deus. É ou não é? Ele está assentado. Quando Deus dá a revelação do Apocalipse para o apóstolo João, João ele tem uma visão do céu. E João vê Jesus assentado à direita de Deus. Só que aqui, querido, ele não está sentado, ele está em pé. Sabe o que eu aprendo com isso? Todas as vezes que a gente faz a vontade do Senhor, Jesus ele está em pé, olhando para você. Sabe, falando assim, é isso mesmo, meu filho. Vai lá, viva o meu propósito. Amém. E aqui, Estevão já estava morto. E a Bíblia diz, e Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, diga todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casas após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo, Filipe, quem? Filipe. A Bíblia diz no versículo 1 que todos, exceto os apóstolos. Então aqui, esse Filipe não é o Filipe apóstolo. Amém?
Por quê? Porque esses daqui já são aqueles que foram dispersos. Vocês estão aqui comigo? Em nome de Jesus. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Olha só que cara fenomenal. Assim que o povo ouviu a Felipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava. Quem realizava? Ei, em nome de Jesus, quem realizava? Felipe. Deixa eu te falar, se Felipe realizou, você e eu também podemos realizar. Você acredita nisso, cara? Meu Deus do céu, esses dias eu estou sendo invadido por uma chama, pelo Senhor. Sabe, de nós despertarmos para isso, de nós entendermos que o derramado do Espírito Santo continua. E Deus quer nos usar de uma forma poderosa, cara. Como Ele usou esse homem comum chamado Felipe. E a Bíblia diz, e viu sinais e maravilhas que ele realizava. Deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Versículo 7. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. Versículo 8. E por esse motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Meu Deus do céu, velho. Você entende quando um discípulo posicionado, quando um discípulo se posiciona, o que pode acontecer? Você acredita que através da sua vida, cara, você pode gerar alegria em uma cidade? Eu quero profetizar, cara, a Real Amor vai gerar alegria em Brasília, em nome de Jesus. Porque Deus vai despertar homens e mulheres para começar a viver um tempo extraordinário de separação, de serem cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz, e os sinais seguiriam aqueles que creem. Quem tem fé para crer aí, em nome de Jesus? Deixa eu te falar, os sinais vai te seguir, cara. Aonde você for, as pessoas vão olhar para você e falar assim: o que você tem, Eduardo? Você é diferente. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, as pessoas olhavam para o rosto de Estevão e não via o rosto de Estevão. A Bíblia fala que o rosto dele parecia um rosto de anjo. Meu Deus do céu, cara. E eu acredito que nós seremos esta geração que vamos viver algo extraordinário em nome de Jesus. Amém? E aí você vai ver em Atos capítulo 8, Felipe fazendo coisas extraordinárias. A Bíblia diz que chega um momento que o Espírito Santo conduz Felipe para se encontrar com um eunuco. E a Bíblia diz que esse eunuco, ele está lendo as Escrituras. E aí Felipe se aproxima. E aí Felipe pergunta para esse eunuco: o que você está lendo? Aí ele fala assim: eu estou lendo o profeta Isaías. Aí o Felipe fala assim: você entende o que você está lendo? Aí o eunuco fala assim: não, como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E aí a Bíblia diz que Felipe senta com esse eunuco. Ele evangeliza esse eunuco. E aí eles estão numa espécie de carruagem. A carruagem está seguindo e ele está lá falando de Jesus para o eunuco. E aí ele entra na questão do batismo. E eu fico imaginando o Felipe falando para o eunuco assim: cara, você precisa ser batizado? Eu preciso te batizar. Amém? Eu preciso te batizar. Deixa eu te falar, tem alguém aqui na Real Amor que ainda não é batizado? Levanta a mão. Nós vamos batizar o Mateus em nome de Jesus. Tem ali também? Glória a Deus. A Daniana levantando a mão lá, gente. A Daniana, todo batismo ela quer ser batizada. Daniana, não existe renovação de batismo não, minha irmã. E ali, eles estão caminhando e Felipe falando para aquele eunuco. E aí de repente eles estão passando e tem um riachozinho. Aí o eunuco fala assim: o que me impede de ser batizado? Tem água ali, o que me impede? Aí Felipe fala assim: nada te impede, a única coisa que te impede é se você não crer em Jesus. Você crê? Aí o eunuco fala assim: eu creio que Jesus é o meu Salvador. E aí a Bíblia diz que eles param aquela espécie de carruagem, eles descem e Felipe batiza o eunuco.
É por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: pastor, o que eu preciso para poder batizar? Aí eu falei: você só precisa crer em Jesus. Ah, não precisa fazer um curso de batismo? Não. Você precisa crer em Jesus. Só existe uma condição para eu não batizar alguém. Ela fala assim: eu não acredito em Jesus. Aí eu não batizo. Porque a condição para o batismo é crer em Jesus. Você está aqui em nome de Jesus? Amém? E aí a gente confunde batismo com o processo da conversão. Batismo é uma coisa, o processo da conversão é outra. Amém? E aí a Bíblia diz que quando Filipe batiza esse eunuco, mano, deixa eu te falar. Olha a experiência que esse cara comum, como eu e você, chamado Filipe, que a Bíblia depois vai falar, Lucas vai falar em Atos, e ele vai chamar esse Filipe de Filipe o Evangelista. A Bíblia diz que quando Filipe batiza o eunuco, o Espírito Santo pega Filipe e arrebata Filipe. Como assim, pastor? O Espírito Santo pegou Filipe, arrebatou Filipe de um lugar, e de repente Filipe aparece em outra cidade. Já pensou, irmão? Já pensou esse nível de intimidade com o Senhor? Meu Deus do céu! E entre essa cidade que Filipe estava batizando o eunuco, para a cidade que Filipe apareceu, é em torno de 34 quilômetros. Então imagina, Filipe de repente está lá e plup, sumiu. A Bíblia diz que ele literalmente sumiu. Cara, eu não sei você, mas eu fico vendo essas experiências que esses caras tiveram, e eu falo: Jesus, olha para mim. Você está aqui em nome de Jesus? Olha só. Eu quero ler o versículo. No versículo 2 diz assim: contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas, está falando para o eunuco, do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Não é aqui não. Cadê? Aqui, quando estava saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Entretanto, versículo 40, entretanto Filipe apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelos quais passava. É poderoso ou não é, queridos? E deixa eu te falar, Filipe, a Bíblia não fala muitos detalhes sobre Filipe. Você vai ver a história de Filipe praticamente no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Depois vai falar de Filipe em alguns versículos. Só que alguns versículos nos mostram coisas extraordinárias sobre a vida desse homem chamado Filipe. Filipe não era um cara desocupado. Filipe não era um cara solteiro. Tipo assim, não, né? Eu não tenho nada, não tenho compromisso com a minha família, então eu vou me dedicar à obra. Não. Filipe tinha casa. Filipe tinha esposa. Filipe tinha filhas. E sabe o que é o extraordinário? Coloca para mim aí, Kennedy, Atos capítulo 21, versículo 9. Olha só. Coloca o 8, por favor. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Aí chegamos e fomos recebidos. Aqui já está falando sobre a viagem do apóstolo Paulo, tá? E aqui Lucas está relatando essa história. E partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de quem? Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Lembra? Lá do início? Um dos 7 o quê? Diáconos. Amém? Um dos 7 diáconos. Ele tinha 4 filhas virgens. Meu Deus do céu.
É para aplaudir de pé um homem desse, sim ou não? Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que tem uma casa, que tem uma família, que tem filhas, que discipulou as suas filhas, que creu no Senhor, na promessa de Joel. Por isso que eu coloco a mão na cabeça do Isaac e falo: filho, você vai profetizar. E eu não sei se é uma forma de brincadeira. Do nada ele está lá em casa e fala assim: papai, estou profetizando. Não é, amor? Aí eu, glória a Deus, é isso aí, profetiza mesmo. E olha só, Felipe discipulou as suas filhas. Felipe ensinou o caminho ao qual elas deveriam andar, porque senão não estaria aqui na Bíblia. Vocês estão aqui em nome de Jesus, amém? Então o que eu estou falando para você, cara, é que independente dos teus compromissos, independente da vida que você tem, nós estamos vendo um cara aqui que decidiu ser cheio do Espírito Santo e ser totalmente relevante em sua geração. E eu quero profetizar: você vai ser essa pessoa na nossa geração, em nome de Jesus. Independente dos seus afazeres, independente dos seus compromissos, eu acredito que nós podemos fazer a diferença. Amém? Diferença fora e diferença dentro. Porque Felipe não era relevante fora apenas. Em primeiro lugar, ele era relevante dentro. Porque muitas vezes, cara, a gente quer ser relevante para os de fora, mas quem nós estamos sendo para os de dentro? Amém? Você está aqui? Eu louvo a Deus pela vida da Andréia, cara, porque ela me impulsiona cada dia para ser melhor. Porque quando eu dou uma escorregadinha, ela fala assim: pastor, já dá nos peitos, entendeu? Falei: que droga, bicho, esqueci que eu era. Entende? Mas é um processo, porque não adianta nada, cara, eu ser bênção na vida de vocês se eu não sou bênção primeiro para a minha primeira discípula, que é a minha casa, que é meu filho, que é a minha esposa. Você está entendendo, em nome de Jesus? Amém? Então, que nessa noite o nosso coração e a nossa mente se abra para nós entendermos, cara, que da mesma forma que Deus fez em Atos capítulo 2, que Ele começou, Deus Ele continua fazendo até os dias de hoje. Amém? Você acredita nisso? Você acredita que você pode ser essa pessoa que viverá algo extraordinário? Você acredita que você pode ser essa pessoa que os sinais, os prodígios, as maravilhas irão te alcançar? Que as pessoas irão olhar para você e vai falar assim: cara, o que você tem? E você vai poder falar assim: não, o que eu tenho é a presença de Deus na minha vida. O que eu tenho é apenas o Espírito Santo que está sendo refletido em mim. Amém? Eu acredito que nós podemos ser esta geração. E eu quero profetizar: nós viveremos isso em nome de Jesus, cara. Fique de pé, eu quero orar por você. Quero te abençoar, cara, nessa noite. Eu sinto o poder do Senhor nesta casa. Eu sinto o poder do Espírito Santo aqui no nosso meio. Eu queria, se possível agora, cara, você se concentrasse. Talvez você, durante a ministração da palavra, em alguns momentos você ficou disperso. Mas agora eu queria que você se concentrasse agora no Senhor. Sabe, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele quer falar profundamente ao teu coração. Então feche seus olhos. Feche seus olhos e sinta a presença de Jesus aqui. Feche seus olhos e sinta a presença do Espírito Santo nesse momento. Eu acredito que nesse momento o Senhor está falando ao coração de pessoas aqui. Sabe, tem pessoas que chegaram aqui, cara, totalmente desacreditadas, totalmente desanimadas. E sabe o que o Espírito Santo está falando para você? Você sabe que é para você. Um dia eu comecei algo na sua vida. Ah, meu Deus do céu. Existem pessoas aqui, cara, que Deus um dia falou para essas pessoas, ou para essa pessoa, não sei, que quando você abrisse a boca, pessoas iriam
aceitar Jesus através da sua vida, através da sua boca. E você se calou, ou talvez te calaram. Mas hoje o Senhor manda te dizer, cara, que Ele te trouxe aqui para poder renovar a promessa que um dia Ele fez para você. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então não ache que aqui foi mais um culto. Não ache que aqui é mais um dia, não. Hoje talvez pode ser a virada de chave que Deus quer fazer na sua vida. Então não perca aquilo que o Senhor está fazendo em você, para começar a manifestar em você a glória dEle. E você verá o que você vai se tornar nas mãos do Senhor. Se hoje você decidir obedecer, se hoje você decidir se você tomar uma decisão hoje e falar assim: Senhor, eu creio e a partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa. Continue com os olhos fechados. Nós vamos orar. E depois de orar, nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E durante essa canção, cara, eu quero que você rasgue o teu coração a Deus, amém? Sério, eu sinto a presença de Deus aqui hoje de uma forma muito diferente.